esse encontro é um encontro para casais, né? Como vocês estão sabendo. Isso não quer dizer que as solteiras e os solteiros não possam participar. E é até bom que participe, mas a nossa abordagem, ela vai ser feita toda em cima do matrimônio, né? Do sacramento, da vivência matrimonial, relacionamento com o marido, com a esposa, o amor conjugal, etc., né? Então, como já foi dito, meu nome é Carmo Adélio, eu sou da comunidade Shalom de Fortaleza, da comunidade Aliança, sou casado, tenho 3 filhos, meus filhos se chamam Clara Beatriz, Esther e João Pedro, minha esposa se chama Vânia, ela também é consagrada, como eu, na comunidade de Aliança Shalom, também em Fortaleza. E já estou há alguns anos na comunidade, né? Eu sou professor, minha profissão, eu sou professor de História, embora não exerça a profissão, porque trabalho dentro da obra, com o setor de providência, lá em Fortaleza. Mas, originalmente falando, a minha profissão eu sou professor. Com a pessoa que está ao teu lado, conversa com a pessoa que está ao teu lado e pergunta a ela se ela sabe quem foi que inventou o matrimônio. De onde é que surgiu essa história de casamento? Vai lá. Mas os animais não se casam. Não existe sacramento, né? O que é que os animais fazem? Assim, eles se relacionam, se acasalam, né? A expressão correta é essa. Os animais se acasalam. Graças a Deus que nós não somos animais, né? Assim, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos frutos de uma casualidade biológica, nós nascemos por uma vontade positiva de Deus, Deus nos quis, né? Foi Deus que nos quis, a cada um de nós. E quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Deus, ao criar o homem e ao criar a mulher, Ele já pensava na possibilidade de que este homem viesse a se unir a esta mulher, e esta mulher viesse a se unir a este homem. Se você pegar o livro do Gênesis, e você ler lá do 1º capítulo em diante, você vai ver como Deus, Ele tinha um propósito muito claro, ao criar o homem e ao criar a mulher. Então, o casamento ou o sacramento do matrimônio, porque na realidade, o casamento, ele é algo natural. Para nós católicos, não é apenas algo natural, é um sacramento. Para nós católicos, como diz o Catecismo da Igreja Católica, Deus elevou o casamento ao sacramento do matrimônio. Jesus fez isso, Jesus elevou o que era apenas natural para um sacramento. Mas sem falar ainda no sacramento, falando apenas na união de um homem com a mulher, em qualquer lugar do mundo que você for, em qualquer época, em qualquer cultura, há 1000 anos atrás, não importa, onde você for, no mundo, você vai encontrar este padrão. O homem, a mulher, o homem que deseja se unir à mulher, a mulher que deseja se unir ao homem. É nesse sentido que a gente diz, então, que a união do homem com a mulher é uma inclinação natural. Naturalmente falando, nós somos o homem inclinado à mulher e a mulher inclinada para o homem. Isso está na natureza, está escrito na nossa natureza. Não tem como fugir disso. Foi escrito pelo próprio Deus. Não se trata de algo ruim, nem muito menos pecaminoso. Não existe pecado na atração que um homem sente por uma mulher. Existe pecado se não for no tempo certo, se for da maneira errada, se não tiver um desejo de união permanente, aí sim. Mas o desejo em si, a inclinação natural que um homem sente por uma mulher e uma mulher sente por um homem, isso é natural. Eu conversei certa ocasião com um jovem de 16 anos que me procurou por um aconselhamento, onde ele estava muito preocupado porque estava interessado numa garota do grupo de oração dele.
e diz: Carmadelo, reza por mim que eu estou num pecado muito sério. Eu disse: qual é o seu pecado? Não, eu estou interessado por uma irmã minha aqui do grupo. E eu disse: qual é o seu pecado? Não, porque ainda não é época. E eu disse: meu filho, isso não tem questão de época não, de repente surge, isso é natural. Então você não pode com 16 anos achar estranho você começar a se interessar pelas garotas. Estranho era se você não se interessasse, mas você se interessar pelas garotas é natural, então isso daí é algo natural, todo homem, toda mulher tem, em qualquer lugar do mundo que você for. A vocação ao matrimônio, então, ela está escrita dentro da natureza humana. A vocação ao matrimônio está escrita dentro da natureza humana. Isso não quer dizer que todo mundo é chamado a casar. Porque existem pessoas que têm uma vocação que não seja o matrimônio. Mas quer dizer que, naturalmente falando, nós somos chamados ao matrimônio. Um padre, por exemplo, ele é naturalmente inclinado a casar-se. Mas por amor a Deus e por um chamado de Deus na vida dele, ele renuncia este chamado natural para abraçar um chamado sobrenatural ao sacerdócio. Um padre não deixa de ser homem quando se torna padre. Ele continua sendo homem, com tudo aquilo que o torna homem. Porém, por um amor maior, ele sublima isto e, ao invés de seguir a inclinação natural a se unir a uma mulher, por amor a Deus e em resposta a um chamado de Deus, ele se torna um sacerdote e vai servir a igreja. Uma freira, a mesma coisa. Uma freira é uma mulher. Um celibatário, uma celibatária, são homens e são mulheres normais, naturais. Porém, por amor a Deus, eles renunciam a isto, não porque isto seja errado. Não é errado a união, a busca da união de um homem com a mulher, nem a busca da união de uma mulher com um homem. Eu diria, é natural. Mas quando você tem um chamado sobrenatural, a servir a Deus de outra maneira, você renuncia a isto por amor a Deus, não porque isto seja feio, não porque isto seja pecado, mas porque o seu chamado é outro. Ficou clara essa introdução? Sim ou não? Pois explica para a pessoa que está ao teu lado, se você entendeu mesmo. Vai lá, o que é que você entendeu? Explica para ela. A pessoa explicou bem para você? Você entendeu direitinho o que é que ela explicou? Então, a vocação ao matrimônio. Pronto. A vocação ao matrimônio. Alguns estão tão entusiasmados com a explicação que já estão pregando. Isso é bom, né? Continue pregando assim. Estou brincando. A vocação ao matrimônio, portanto, está inserida na natureza humana. Todo homem, toda mulher, naturalmente falando, se inclina, naturalmente falando, ao matrimônio. Porém, ao dizer isto, nós não estamos querendo dizer que todo mundo necessariamente tem que casar. Há pessoas que Deus chama a não casar. Vocação celibatária. As virgens consagradas, as religiosas, os religiosos, os sacerdotes, os leigos consagrados. Então há pessoas que Deus chama a não casar. Não significa nem superioridade nem inferioridade. Significa um chamado. Na igreja nós vemos, graças a Deus, essa beleza de chamados. Há pessoas que são chamadas ao matrimônio, a maior parte das pessoas são chamadas ao matrimônio. Existe também uma grande parte de pessoas que são chamadas à vida celibatária, à vida consagrada. E há aquelas pessoas que são chamadas também, no caso dos homens, ao sacerdócio. São chamados do mesmo Deus. Todos são chamados do mesmo Deus, são vocações. O fato de você sentir vontade de casar também por si só não é garantia nem certeza que você deva casar. Olha, eu tenho tanta vontade de casar que eu tenho certeza que Deus me chama a casar. Não. O simples fato de você querer casar é apenas uma inclinação natural que todo mundo tem. E aqueles que não têm essa inclinação ao matrimônio, geralmente é porque são marcados pela vida. Frutos de desentendimentos da família, filhos de pais separados, pessoas que têm medo do matrimônio porque acham que não vai dar certo, feridas que viram com o pai e a mãe brigando, se acabando dentro de casa.
e isso gerou medo. Geralmente, as pessoas que resistem ao matrimônio, ou são vocacionadas a outra coisa, o que, quando é vocacionada, a pessoa não rejeita, porque uma vocação autêntica ao celibato, ela não nega a beleza do matrimônio. Uma pessoa que é chamada verdadeiramente ao celibato, ela reconhece a beleza do matrimônio, ela admira e ela encontra dentro de si também, em alguns momentos, inclinação até aquilo. Mas como a vocação dela não é aquilo, é um outro chamado, ela não nega esta realidade. Ela abraça a outra realidade, mas sem negar esta. Diferente de uma pessoa que é traumatizada com casamento, por exemplo, que diz, não, eu vou ser celibatária porque homem nenhum presta. Isso daí não é vocação. Isso daí é uma fuga. Eu não vou casar não, que a minha avó se separou, minha tataravó se separou, minha mãe se separou, as minhas 4 irmãs se separaram, não tem nem perigo de eu casar, porque senão eu vou me separar. Então eu vou ser celibatário, eu vou entrar na comunidade Shalom, ou em qualquer outra comunidade, porque aí não tem nem perigo. Está errado, isso é fuga. Entende? Então, eu abraçar uma vocação que não seja um matrimônio, não significa eu negar a beleza desse chamado. Por exemplo, hoje eu sou casado, mas eu passei uma época da minha vida que eu achava que Deus me chamava ao sacerdócio. E a primeira vez que eu saí de casa foi para entrar num seminário, e estudei lá, morei com uns sacerdotes lá em Fortaleza, porque achava que meu chamado era o sacerdócio. Lá dentro eu percebi que Deus me chamava ao matrimônio. Aí deixei aquela experiência, foi válida, foi uma experiência válida, e comecei a caminhar para o matrimônio. Mas eu não nego em nada a beleza do sacerdócio, é belíssimo, mas não é o meu chamado. Deus me chamou a casar e não a ser padre. A mesma coisa, um padre que é padre consegue ver a beleza do matrimônio e ele admira, mas ao mesmo tempo ele diz, mas meu chamado não foi casar, foi ser padre. Entende? Então é importante que a gente tenha com clareza essa posição, que a nossa inclinação natural ao matrimônio não significa necessariamente que nós sejamos chamados ao matrimônio. Significa apenas que nós somos pessoas normais, onde naturalmente falando nós somos inclinados àquilo. Você que é casado e você que é solteiro, você que é casado, como é que você descobriu que tinha sua vocação matrimonial? Você que é solteiro, você desconfia de quê? Deus te chama a quê? O que é que tu acha? Para onde é que Deus está te chamando? Para ser uma celibatária? Para casar? Conversa rapidamente de 2 em 2. Como é que você descobriu ou onde você está caminhando? Em que direção você está caminhando? Atenção. Todas as pessoas são chamadas ao matrimônio? Sim ou não? Vale, minha Nossa Senhora, o povo não está entendendo não. Virgem Santíssima. Vou fazer a pergunta de novo. Todas as pessoas são chamadas ao matrimônio? Vou repetir a pergunta. Todas as pessoas são naturalmente inclinadas ao matrimônio? Sim. Naturalmente falando, sim. Mas todas as pessoas são chamadas ao sacramento do matrimônio? Não. Isso é importante que a gente entenda. Ok. Todas as pessoas são chamadas a serem celibatárias? Não. Todos os homens são chamados a serem sacerdotes? Agora, todos nós fomos chamados a amar? Sim. Então existe uma vocação que é básica, que é primordial, de onde as nossas vocações sacerdotais, celibatárias e matrimoniais se expressam em plenitude. É o nosso chamado a amar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? Deus é amor. São João dá essa definição, eu vou até ler para vocês aqui, em 1 João capítulo 4, onde ele diz, vocês apenas escutam, que é rapidinho. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavras do Senhor. Então,
o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, significa, dentre outras coisas, que nós fomos criados para o amor. Todo ser humano foi criado para amar. A maneira como este amor vai se expressar e vai se traduzir, varia de pessoa a pessoa. Há pessoas que vão expressar este amor, por exemplo, no matrimônio. Há pessoas que vão expressar este amor a Deus e aos seus irmãos em uma vida celibatária. Há pessoas que vão expressar este amor a Deus e aos irmãos numa vida sacerdotal. Mas não importa a maneira como a gente expressa este amor, o mais importante é a gente entender que todos nós fomos criados para amar e que a nossa realização reside em cumprir esta missão de amar. Há pessoas que pensam que a realização dela reside no casamento. Há outros que imaginam que a sua realização está em ser uma mulher consagrada, celibatária a Deus. Outros podem achar que a sua realização reside em você ser um belo sacerdote. Porém, o que vai nos realizar de verdade, de maneira profunda, é o amor. O que nos realiza como pessoa é amar. Ou amar casado, ou amar como sacerdote, ou amar como religiosa, ou amar como celibatário. Aí são expressões onde este amor será canalizado. Mas a nossa missão primeira, a vocação primária de todo homem, a vocação inata, ou seja, que nasce como homem, pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, é a vocação ao amor. E eu falo aqui amor, não estou falando de amor homem e mulher não. Eu estou falando do amor pleno, o amor de Deus, o amor por todas as pessoas. Não estou falando do amor homem e mulher, estou falando do amor total. O amor que ama os inimigos, o amor que ama o próximo, o amor que ama aquele que eu não conheço, o amor que me leva a me doar pela vida do outro. Esse é o amor que eu estou falando. Então nós fomos criados à imagem e semelhança, e quando nós amamos, nós cumprimos em nós a vontade de Deus, porque Deus em Jesus deixou claro, a vontade do Pai é que vocês se amem uns aos outros, disse o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele que diz conhecer a Deus e não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez você ainda não tenha, se você é solteiro ainda, você não tenha certeza se é chamado ao sacerdócio, ou ao matrimônio, ou à vida celibatária. Mas você já pode ter uma certeza, você é chamado a amar. Você que é casado, já tem a certeza que Deus te chamou ao sacramento do matrimônio. E você agora tem uma dupla certeza. Além da certeza de que foi chamado a matrimônio, você também tem a certeza de que você foi chamado a amar. E que a sua realização como pessoa será proporcional à sua capacidade de amar. Quanto mais se ama, mais feliz se é. Não é como diz o mundo coloca que quanto mais a gente é amado, mais feliz a gente é. Não, é o contrário. Quanto mais a gente ama, mais feliz a gente é. A gente se realiza quando ama. Aí você pergunta, mas a gente não precisa ser amado? Nós necessitamos ser amados. É uma realidade humana, uma necessidade humana nós sermos amados. Mas são os outros que vão nos amar. São os outros que têm que vir a me amar. Não sou eu que tenho que me amar. Não sou eu que tenho que me idolatrar, eu tenho que ir para o outro, eu tenho que amar o outro, eu tenho que servir ao outro, eu saio de mim para o outro, e o outro por sua vez deveria sair de si para mim. É esse movimento que gera o amor entre nós, porque se cada um pensar só em si, quem vai amar quem? Outro dia eu ouvi um jovem dizendo, aqui em casa todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Entenderam a frase dele? Ele com raiva, porque aqui em casa todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Ou seja, ele é igual aos outros, ele pensa também só em si. É a mesma coisa. A gente quer muito ser amado. É porque no grupo de oração as pessoas não demonstram amor. É porque na comunidade não me amam como deveriam me amar. A gente vive cobrando amor. Quando a gente namora, cobra amor da namorada, porque você tem que me amar, você tem que me telefonar, você tem que me escutar, você tem que mandar rosa para mim, você tem que não sei o quê. Aí quando é casado, você tem que me amar. Me ame, me ame. Quando aí pede para a mulher me ama, mulher me ama. E pede para o marido, meu filho, me ame. Só quer saber de jogo, só quer saber de torcer pelo galo, só quer saber de chegar tarde em casa, só quer saber de sair com os colegas, só quer saber de trabalhar, só quer saber de tomar uma cervejinha na esquina. Me ame, minha filha, eu estou aqui precisando, eu sou sua mulher.
Claro que não é o caso de ninguém aqui, em absoluto. Mas a gente vive sempre a exigir, a cobrar amor. Me ame, me ame, me ame, me ame, me ame. A mulher cobra do marido, o marido cobra da mulher, o filho cobra da mãe, a mãe cobra do marido, que é pai, a filha cobra do pai, o namorado cobra da namorada, e a gente vive assim nessa exigência de amor. No fundo, todo mundo só pensa em si. É por isso que ninguém encontra o amor, porque está todo mundo querendo ser amado. Ninguém está preocupado em dar, em ser para o outro. Todo mundo quer, é a pessoa que casa para ser feliz, né? Eu vou casar para ser feliz. Já começou errado. Porque a gente não casa para ser feliz. A gente casa, eu falei isso ano passado, né, no Renascer. Eu caso para fazer o outro feliz. E quando eu amo de verdade, eu sou feliz amando. Quem tem filho sabe o que é que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos, eu me realizo amando os meus filhos. Eles não podem me responder nada, não podem pagar nada. São pequenos, não tem como retribuir. Mas eu me realizo amando-os. Porque eu os amo. O amor é assim. Você se realiza dando. A mesma coisa do amor também conjugal. Quanto mais eu quero que o outro seja, quanto mais eu me preocupo com a felicidade do outro, quanto mais eu estou centralizado no outro, mais feliz eu serei. Mas como é que o mundo forma a mentalidade aí fora? É que o outro tem que me amar. É por isso que os casamentos não duram. Ninguém casa para amar o outro, todo mundo casa para ser amado. Todo mundo casa para ser feliz. Ninguém está preocupado em fazer o outro feliz. Ninguém está preocupado em perder alguma coisa. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. Aí os matrimônios acabam. Porque esqueceu-se essa base primordial de qualquer vocação humana. Nós fomos chamados a amar. Repita comigo: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Eu fui criado para amar. Eu fui criado para amar. Se eu entender isso, eu vou entender o amor dentro do matrimônio. Se eu entender isso, eu vou entender o amor dentro do sacerdócio, dentro da vida celibatária. Esta é a base. Não é o que a gente ouve aí fora. O que a gente ouve aí fora é o contrário. Cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que ser feliz a qualquer preço. A felicidade hoje aí fora, eu vou até falar um pouco sobre isso mais tarde, não é nem compreendida. As pessoas não sabem nem o que é ser feliz. E elas dizem: mas eu não tenho um direito a ser feliz? E em nome desse direito, entre aspas, a ser feliz, ela sai a esmagar e a fazer a infelicidade dos outros. É aquele marido que deixa a mulher por uma mulher mais nova e diz assim: eu já não estava mais feliz com ela. Ela já não me fazia mais feliz. Então eu procurei uma mulher mais nova, porque ela já não me realizava mais como um homem. Já ouviram isso em algum lugar? De que acontece isso? Já ouviram pessoas que dizem assim: eu não vejo mais nenhuma condição de continuar casado com este homem, porque eu sou uma mulher infeliz com ele. Eu não nasci para ser infeliz não. Deus me quer feliz, então eu vou dar um chute nesse cabra. Eu não quero mais saber deste homem, porque eu sou uma pessoa infeliz. Como é que é? Outra pessoa diz: quer dizer que a igreja quer a minha infelicidade, porque diz que não pode separar. Mas viver com um traste desse, meu irmão, vem aqui para tu ver como é bom. Para vocês que prega bonito demais, mora com ele para tu saber quem é a peça. Para tu saber quem é a peça, para saber se é bom. Aí depois ninguém pode separar. Eu vou aguentar a vida toda infeliz e frustrada. Eu sou muito nova ainda. Eu sou cheia de vida. As minhas amigas vêm me dizendo: mulher, deixa de ser besta, está assim de homem bonito por aí, e tu fica com esse traste, esse homem não vale nada. Já ouviram esse lá em Fortaleza? Eu já escutei, mas eu acho que aqui em BH ninguém nunca falou esse assunto. Já ouviram esse assunto por aí? Sim ou não? A gente ouve demais. É uma falsa compreensão do que é felicidade. Há pessoas que não sabem realmente o que é felicidade e pensam que felicidade é não ter sofrimento. O Papa João Paulo II, que faleceu agora há pouco tempo, será que ele era um homem que sofria? Sim ou não? O sofrimento visível dele era o sofrimento físico. Mas você imagina o que é você ser Papa de uma igreja como a católica, com 1 bilhão de seguidores, de discípulos do mundo todo, com todo tipo de pepino? Tudo o que acontece na igreja no mundo todo repercute no coração dele. Esse é o sofrimento pior para o Papa, foi, né? O sofrimento físico, gente, isso é fichinha. O sofrimento interior, esse é que esmaga. E nós podemos dizer que o Papa era uma pessoa infeliz? Não. Ele tinha sofrimento? Tinha. Mas ele era infeliz? Não.
o que é que a gente percebe? Que não é incompatível a felicidade com a dor, como o mundo nos quer fazer crer. O mundo nos quer fazer crer que ser feliz é igual a não ter nenhum tipo de dor. E isto não é verdade. Eu não vou buscar a dor pela dor, mas eu não deixarei de ser feliz pelo fato de ter uma dor. Porque a felicidade não se mede apenas por uma questão como essa, de ter ou não ter dor. Claro que ninguém gosta de sentir dor. E claro que também, necessariamente, a felicidade caminha de mãos dadas com a dor, não. Eu quero dizer que há circunstâncias que mesmo com dor, você ainda é feliz. Porque não depende apenas daquela dor. Há circunstâncias que você não tem dor nenhuma e é muito feliz também. O que eu quero dizer é que a felicidade não pode ser entendida apenas como uma satisfação momentânea ou a fuga de dores da minha vida. Há pessoas que não querem nenhum tipo de dor. Aliás, vivemos numa sociedade que não nos educa para a dor. Nós queremos rapidamente alívio para qualquer dor que a gente sinta. Há dezenas e milhares de mulheres hoje que não querem mais ter parto normal por causa da dor do parto. Simplesmente porque não querem sentir a dor. E são normais, e naturalmente o filho nasceria de parto normal. E as mulheres que têm filhos de parto normal falam da grande graça que é ter. É doloroso, mas desde que o mundo é mundo, remédio para evitar a dor do parto, isso é coisa de 50 anos atrás. Conta aí os milhares de anos da sociedade, onde milhões de mulheres tiveram filhos com dor. E estão todas vivas, aliás, estão vivíssimas. O que eu quero dizer é o seguinte: nós vivemos numa sociedade que não nos educa a descobrir também o valor da dor. Não é que a gente deva ir atrás da dor, mas a dor também tem um aspecto educativo. Então a gente não é educado para ver isto. Por isso que a gente tem dificuldade de associar felicidade com dor, porque na nossa cabeça são incompatíveis. Eu ser feliz e ao mesmo tempo sentir dor. E o Papa nos veio dizer que sim, e a igreja sempre disse que sim, é possível viver feliz mesmo com dor. E isso repercute no casamento, porque há muitas pessoas que passam dificuldades matrimoniais, porque foram pessoas que foram deformadas no amor, que não sabem exatamente o que é amar até doer, e não estão dispostas a pagar dentro do matrimônio o preço a ser pago para que o casamento viva. Há pessoas que imaginam o matrimônio como um lugar onde não existe nenhum tipo de dificuldade. Ou imaginam o matrimônio onde o marido vai ser perfeitíssimo, ou a mulher vai ser perfeitíssima. E a gente sabe que não é assim que funciona. Há casamentos que se acabam rápido porque a menina casa com uma fantasia do tamanho do mundo. Aí há um confronto com a realidade. Porque ela imagina que é uma coisa, quando encontra outra, ela toma um susto. Não é que ninguém a enganou. Outro dia uma mulher disse: olha, eu tenho a impressão que me enganaram sobre casamento, porque nunca me disseram que era assim. Não, querida, ninguém lhe enganou, não. É porque não foi questão de lhe enganar, não lhe disseram. Não é questão da pessoa enganar. Aí entra a mãe, aí entra o pai que educa. Outro dia eu estava conversando de maneira um pouquinho mais alta com a minha esposa. A minha filha pequena, Esther, de 4 anos, parou e disse assim: vocês estão brigando? No meio parou entre nós dois, né? E, há pouco tempo. Vocês estão brigando? Aí eu disse: não, Esther, papai está conversando com a mamãe. Aí ela perguntou: por que você está falando tão alto? Eu disse: minha filha, há momentos que o papai e a mamãe têm que falar um pouquinho mais alto para a gente poder se entender. Mas a gente se ama, viu, filha? Ela precisar, claro, a gente tem que ter sabedoria. O ideal é que os filhos não presenciem momentos assim. Mas nós não podemos fazer de conta que isso não existe dentro do casamento. Então, uma oportunidade de eu mostrar para minha filha que, apesar de às vezes eu ter alguma diferença com a minha esposa, em absoluto significa que eu não a amo, porque eu sou louco por ela. Nem significa que ela não me ame. Significa que naquele momento, por uma circunstância, daquela situação, nós tivemos algum tipo de discordância. E isso é normal de pessoas que são diferentes, mesmo casados. Isso é normal de pessoas que rezam também. Porque há pessoas que imaginam que pelo fato de você ser cristão, um casal cristão não tem. Tem. Casal cristão tem as suas dificuldades também. Mas tem a graça que os que são cristãos não têm. Tem a graça do recomeçar, tem a graça do perdoar, tem a graça da aceitação, tem a graça da humildade de dizer: minha filha, desculpa, fui eu que errei. É assim que funciona.
Então eu disse para minha filha, mostrei para ela que apesar de naquele momento a gente estar com uma conversinha um pouquinho mais forte, nós nos amávamos, para ela entender que a vida a dois também tem isso, para ela não criar uma ilusão de que casar é um conto de fadas. Aí ela casa com a ilusão do conto de fadas, aí dentro do matrimônio se depara com realidades normais, de um homem e de uma mulher que estão construindo juntos um relacionamento, aí fica decepcionado, aí fica apavorado, aí fica com medo de casar. Como é que eram seus pais? Que lembranças você tem da maneira como seus pais eram? A maneira como seus pais viviam, influenciaram na sua, para quem é casado, né? E para quem é solteiro, está influenciando na sua escolha ou na sua confirmação do matrimônio? Até que ponto as dificuldades que seus pais passaram repercutiram na sua escolha ou não? Conversa rapidamente aí. Houve isso? Houve influência dos seus pais? O modelo que vocês tinham em casa ajudaram vocês a abraçar ou gerou medo, ficaram um pouco assustados? Conversa de 2 em 2. Nós, pais, estamos preparando hoje, pelo modelo de relacionamento que nós vivemos dentro de casa, a abertura ou fechamento dos nossos filhos ao sacramento do matrimônio, se for o chamado deles. A maneira como nós vivemos o nosso matrimônio está passando para os nossos filhos, se vale a pena para eles, quando chegar a época deles, também se unirem em matrimônio. É uma grave responsabilidade essa a nossa. Nós estamos também no dia a dia, é algo diário, a gente nem percebe, nós já estamos passando para os nossos filhos a mensagem: minha filha, vale a pena você casar. Minha filha, casar é uma coisa boa, casar planifica. Ou uma mensagem: minha filha, homem nenhum presta. Minha filha, tenha cuidado. Minha filha, não acredite nos homens, eles são todos iguais. Olha, não faça como seu pai, não. Você está vendo o que é que ele está fazendo comigo? A gente ouve muito isso, as mulheres dizerem: olha o que é que seu pai está fazendo comigo. Minha filha, não deixa eu me pegar no seu pulso, não. Não deixa eu me pegar no seu pulso, não. Olha o que é que seu pai está fazendo comigo. Esse tipo de mentalidade, de conversa, vai gerando na pessoa um certo pavor. E você encontra hoje uma quantidade imensa de jovem que tem pavor a falar de casamento. É uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que os jovens hoje querem encontrar alguém que ame de verdade, alguém que eles possam se dar e realmente constituir uma família, porque no fundo, todo mundo quer isto, ao mesmo tempo eles têm medo. Eles morrem de medo de se comprometer, eles morrem de medo de amar. Por isso que a juventude hoje não quer saber de namoro. Hoje se fala do ficar. O ficar é apenas um exemplo dessa mentalidade mundana que sacrificou o compromisso, porque não tem como você falar de amor se você não falar a mesma palavra compromisso. Amor e compromisso são sinônimos. Quem ama se compromete. Ai, Carmadélio, outro dia um jovem me disse: eu não vou namorar. Para que namorar se eu não sei se eu gosto? Primeiro eu fico, se eu gostar eu namoro. Está errado. Você descobre que gosta quando se relaciona. E o ficar não proporciona as condições mínimas para você conviver com a pessoa para saber se vale a pena gostar dela. Porque o ficar ele é transitório. O ficar é apenas uma aventura de algumas horas à noite. O ficar, eles namoram aquele namorico sem compromisso nenhum, no outro dia ele não sabe nem quem é. É aquela história que o rapaz se abraça com 4, 5, de manhã ele não sabe o nome de nenhuma delas. Então o ficar não educa, o ficar não amadurece. Não é o caso de nenhuma jovem aqui, tenho certeza. Mas há muitos jovens por aí que ficam numa boa. Para que namorar se o gostoso é ficar? Pois é gostoso ficar. Mas aí você não está aprendendo a amar. Você não vai ter subsídios para escolher a pessoa com quem você, se for vontade de Deus, venha se casar. Resultado, se casar vai ser um desastre. Porque não tem a condição mínima de convivência, de saber quem é o outro, de me doar para o outro, de deixar que o outro me ensine, de eu ensinar o outro, de o outro me revelar, de eu revelar o outro, da gente trocar ideia, da gente trocar opinião, da gente às vezes discutir. Isso é fundamental, é nessa mescla aí de conversa, diálogo, passeio, carinho, cinema, suco, conversa a dois no banco, na praça, rezar juntos, ir para a missa. É essa mescla de coisas que vai gerando um relacionamento. E o ficar não oferece isso.
Aí pensa que é apenas uma bobagem. Não, isso é uma aventura de jovem. Não, cara. Nós estamos, infelizmente, criando uma geração de jovens que morrem de medo de comprometer-se. Aí quando casa, não quer se comprometer. Na primeira crise, arruma as coisas e vai para casa da mamãe. Primeira crisezinha, arruma as coisas para casa da mamãe, porque lá na mamãe, a mamãe me ama. Então essa falta de compromisso, porque amar é comprometer-se. Se você diz amar e não se compromete, pode ter certeza, você não ama, porque quem ama se compromete. Então se falta esse compromisso, não há amor, não há amor. Então nós precisamos, como pessoas chamadas ao matrimônio, ou que estão em processo de discernimento, saber disso. Nós vivemos num mundo que não nos educou para o compromisso. Vivemos no mundo da descartabilidade, onde a gente descarta aquilo que dói, onde a gente joga fora aquilo que machuca, onde a gente descarta os casamentos quando eles também nos fazem sofrer. Você conhece exemplos aí da televisão brasileira de artistas que estão na sua sexta união. Oh, meu Deus, uma pessoa que se separa 6 vezes vai ver que ela é o problema. Ah, porque as mulheres com quem eu casei, 6 mulheres com quem tu casou, nenhuma serviu. Paciência, você é o problema. Porque nem eu quis ficar com você, provavelmente. Mas esse é o mundo que nós vivemos aí. É o mundo que não estimula o compromisso, o mundo que tem medo do compromisso, e por isso tem medo do amor. E por isso as pessoas não se comprometem. E por isso as pessoas já casam pensando, se não der certo eu separo. Se não der certo eu separo. Outros dizem, para que casar se não tem certeza se vai dar certo? Pois é, tu não tem certeza se vai estar vivo amanhã. Tu devia não acordar mais quando fosse dormir, né? Não tem certeza que vai estar vivo amanhã. Tu também não tem certeza se vai terminar teu curso na faculdade. E, no entanto, tu vai todos os dias para a aula. Tu não tem certeza se tu vai viver até os 90 anos, mas tu quer viver um dia de cada vez. A mesma coisa do matrimônio. Eu não tenho certeza se eu vou estar até o fim, mas o que eu puder fazer hoje, e a minha certeza hoje me diz, aqui é o meu lugar e serei fiel aqui no Senhor. É isso que Deus espera de nós. Mas por que o jovem tem medo do futuro? Porque eles veem os modelos que existem aí. Os modelos que eles veem são modelos que os assustam. Os modelos que eles veem somos nós que passamos para eles esses modelos. Nós, adultos casados. Passamos às vezes modelos de casamentos fracassados, passamos às vezes casamentos muito sofridos, passamos a imagem que casar de casamento com uma coisa muito dolorosa, que é muito difícil, Ave Maria, só falta não aguentar. Aí o povo, meu Deus, eu quero isso. A gente não fala do lado maravilhoso do casamento, de ser bom, de ter a sua companheira, de ter os seus filhos, de que é bom poder ter alguém ao seu lado, de que é bom amar juntos, de que é bom servir a igreja como casal. Aí as pessoas não veem. Só vem um lado negativo. Aí a juventude fica com medo de casar. Talvez os nossos próprios filhos. E se eles fossem mais honestos, talvez os nossos filhos em idade de casar dissessem, papai e mamãe, eu não quero casar porque o modelo que vocês passaram para mim foi péssimo. Não quero saber de casar. Às vezes a mãe diz, minha filha, está na hora, minha filha. Cuide, você já estava amadurecendo assim, né? Você já está ficando assim mais madura. É bom você já ter namoradinho. Mamãe, nem tenho, nem quero ter, que a senhora me diz como não presta. A mãe colocando coisa na cabeça da filha, a menina ela tem medo. Não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Nem foi o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Ficou clara essa primeira colocação, gente? Sim ou não? Pois explica para a pessoa que está ao teu lado de novo. O que é que tu entendeu do que eu falei até agora? O que é que ficou para ti até agora do que eu falei? Vai lá. Olha o que é que diz a igreja sobre o matrimônio. Escutem. Diz assim: a aliança matrimonial é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. Então, existe uma inclinação natural ao matrimônio em todos os homens e todas as mulheres do mundo, mas para nós que somos católicos, não é apenas a natureza que nos leva a nos unirmos a alguém. Eu não me uno a alguém apenas porque minha natureza me leva, porque eu nasci para isso, não. Porque eu, como católico, começo a entender que Jesus elevou essa inclinação natural a um sacramento, ou seja, é algo muito sério. A gente não pode casar numa perspectiva de separar-se. Eu não posso casar já pensando em me separar.
Quem ama não casa pensando em separar. Quem ama casa para casar e para dar certo a vida toda. Às vezes não dá certo por razões que a pessoa não depende só dela, mas o que depender dela, ela fará tudo para salvar o casamento dela. Como a gente conhece muitos casos de mulheres heroínas, fizeram de tudo para salvar o casamento, e estão ainda segurando as pontas, às vezes o marido que não vale nada. E às vezes o contrário, o marido é que quer e a mulher que não quer nada. De maneira heróica, estão lá batalhando, né? Estão lá lutando para isso. Então, para nós, o sacramento do matrimônio, o casamento, nós não podemos estar adaptando o casamento ao que a gente acha que ele deve ser, não. Por exemplo, hoje em dia se fala muito em uniões alternativas. Dizem assim, que o casamento é uma instituição fracassada. E que por isso nós precisamos encontrar uniões alternativas para que o homem possa ser feliz. Então se parte para, por exemplo, os dois vivem juntos, mas não dormem na mesma casa. Ou então, o marido é o terceiro companheiro da mulher, na casa tem filhos de 3 outros homens, além do quarto que ela vive. Ou uma Xuxa da vida que quer ter um filho, e namora e engravida, e tem o filho, e cria o filho sem pai, que é o caso dela. Eu digo isso público porque isso é público, ela mesma disse isso. Ou a união, pasmem, dos homossexuais também, porque o que legitima, dizem eles, é o amor. E se existe amor entre nós, por que a gente não pode se juntar então? Ou não se tem casamento sacramental, apenas a gente se junta. Vamos nos unir, se der certo a gente casa, se não a gente fica só junto. Essas alternativas que falam por aí. Porque dizem que o casamento é uma instituição fracassada, é engraçado. Dizem que é, mas todo mundo deseja casar. E por que todo mundo deseja casar? Porque isso é da natureza humana, a gente almeja isso naturalmente falando. Mas o problema, queridos, não é a instituição que está falida. O problema são as pessoas despreparadas que se casam. O problema não é do sacramento nem da união matrimonial, que ela é querida por Deus, ela foi desejada por Deus, e é ela que tem mantido a humanidade até hoje. Se não houvesse o sacramento do matrimônio, se não houvesse a união do homem com a mulher, a humanidade já teria se acabado. Se abolisse a união de homem com mulher para ficar só casamento homossexual, é questão de tempo, a humanidade vai se acabar, porque não vem menino dali. Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que a gente encontra, que é mais fruto do pecado, porque as dificuldades matrimoniais que nós encontramos é fruto do despreparo, é fruto do pecado pessoal que acompanha o marido e acompanha a mulher, é fruto da mentalidade hedonista do mundo, que não gera uma verdadeira consciência do que é casar, é fruto da imaturidade dos cônjuges, que casam sem saber por que estão casando, é fruto desses cursos de noivos que, infelizmente, em muitas paróquias nossas são dadas, que são cursos água com açúcar, cursos fracos, que não formam, é fruto da falta de formação dos nossos noivos, que casam sem saber por que estão casando, é fruto das pessoas que pensam que pelo simples fato da gente se amar vai dar tudo certo, é fruto de pessoas que não sabem diferenciar amor de paixão. É fruto de tudo isso. É fruto da perca do sentido do sacrifício dentro do matrimônio, onde eu não quero ter nenhum tipo de dor dentro do casamento. É fruto da manipulação do outro, onde eu quero que o outro seja como eu imagino que ele deveria ser, porque afinal de contas eu saí da casa do meu pai para casar com um homem à minha imagem e semelhança. Tudo isso explica por que tem muito casamento fracassado aí. A falta de amor, a infidelidade, o adultério. O adultério que agora é para a mulher, era só para o homem. O homem que é homem sim, agora até a mulher também. Revistas semanais fazem reportagem de capa, como a Veja, há um certo tempo atrás, falando da infidelidade feminina, passando para as mulheres a seguinte mensagem: se os homens podem, por que nós também não podemos? É essa mentalidade que se passa. É as aventuras das jovens que, desculpem, dormem com seus namorados e confundem sexo com amor. E que estraga tudo, perde todo uma graça toda especial que Deus quereria dar para eles no amor conjugal. Eles quebram, eles estragam, porque pensam que sexo é amor. E aí dormem com o namorado no motel uma noite e fica maravilhada com aquilo.
mas não sabe o que é amor. Então, o sacramento, o matrimônio, não é uma instituição falida, mas de forma nenhuma. Ainda por cima, para nós que somos católicos, que cremos no poder do sacramento, nós cremos no sacramento do matrimônio, nós cremos que nós temos a força de Deus para nos ajudar a viver aquilo que nós somos chamados a viver. Toda vocação tem desafio. Não pense você, eu não vou casar não, porque é muito desafiante, eu vou ser celibatária. Você pensa que esse celibatário não tem seus desafios? Pergunta quem é celibatário. Conversa com quem é celibatário para tu saber os desafios que eles passam. Eu prefiro não me unir a ninguém, porque é melhor viver só. Pergunta quem vive assim, como é que ela vive, se ela vive bem. Que vive sozinha, ela com ela mesma. Tudo tem desafio, gente. Ser padre é desafiante, ser freira é desafiante, ser leigo consagrado é desafiante, ser celibatário é desafiante, e ser casado também é desafiante. O desafio está em ser... O nosso desafio reside no simples fato de nós sermos homens, pecadores. Então tudo é desafiante. Eu não quero saber, Ave Maria, eu tenho uma tia minha que casou, ela sofre tanto, então eu não vou nem saber de casamento. Minha querida, desafio tem em todo canto. Em nome das dificuldades que existem, há pessoas que deixam de viver aquilo que Deus as chama a viver por medo. Por medo. Por isso que é importante a gente casar com o pé no chão, sabendo o que é que está fazendo. Graças a Deus eu tive o privilégio de casar com 34 anos. Ninguém diz, eu sei que eu aparento bem mais jovem, mas eu casei com 34 anos, a minha esposa com 33. Eu não casei velho, entre aspas, porque o pessoal diz que isso é velho, né? Eu não casei velho, entre aspas. Foi uma opção minha. Eu fiquei amadurecendo, eu fiquei refletindo, porque eu sabia que eu estava indo para um caminho sem volta. E eu preferi esperar para casar com a pessoa certa. E casei com a pessoa certa. Há pessoas que se casam bem mais jovens. Às vezes sem a maturidade para entender o que é que estão fazendo. Carmadelo, qual é a idade boa para casar? É a idade que você tem maturidade para entender o que é que você está fazendo. Geralmente a pessoa que é imatura, cronologicamente falando, não tem essa maturidade humana também. Um garoto de 16 anos não sabe o que é um casamento. Desculpa quem tem essa idade. Não sabe direito ainda nem o que é namorar. Está aprendendo, é assim mesmo, ninguém nasce pronto, está num processo de aprendizagem. Então, determinadas coisas erradas, que a gente vai falar depois aqui durante o nosso encontro, né? As doenças, as enfermidades dos matrimônios, dos casamentos, é por causa do pecado, gente. Não é por causa da instituição em si. O fato de ter um médico que não preste, não quer dizer que a medicina não sirva. O fato de ter casamentos fracassados, não quer dizer que o casamento não seja válido, nem seja uma instituição que não tenha mais valor. Pelo contrário, mais do que nunca, o casamento precisa ser reforçado naquilo que ele de fato é. Não esses casamentos mundanos, esses modelos de uniões ilícitas que o mundo joga. Não falo disso, eu falo do casamento enquanto sacramento. Feito por duas pessoas conscientes, que rezam, homens e mulher, um homem e uma mulher que temem a Deus, que sabem que estão se unindo um ao outro por amor a Deus, em resposta ao chamado que Deus fez, e que terão forças para nos momentos de dificuldade que virão dentro do casamento e vem. Casamento cristão também passa por crise? Passa. Essas crises de crescimento que normalmente a gente passa dentro do casamento, se eu tenho Deus comigo, Ele me ajuda, Ele me fortalece, e a gente consegue. E consegue viver muito bem, muito feliz, sem negar nenhum tipo de dor, porque dor existe. Então, quando a gente está com essa cabeça, com esta mentalidade, o matrimônio é uma maravilha, é uma bênção. Eu sou, graças a Deus, felicíssimo no meu matrimônio. Muito feliz no meu casamento. Mas não nego as dores que tem dentro dele, que são inerentes a ele. Não tem como fugir disso, são dores normais de quem está convivendo. Precisa ter isto, porque o matrimônio é uma escola de amor. A gente aprende a amar dentro do matrimônio. A gente aprende a amar amando. No amor não é assim, primeiro eu amo, é quando eu tenho certeza que estou amando, aí eu vou. É exatamente o contrário. Às vezes a gente casa até apaixonado. Dentro do casamento é que a gente começa a amar. É, porque ela tem um mau hálito de matar o cavalo a 1 quilômetro de distância, e tu aguenta o mau hálito dela. Isso é amor. É porque ela demora demais quando vai tomar banho, e você tem paciência de esperar que ela termine, não um banho, ela fica de molho. Porque há mulheres que não tomam banho, elas ficam de molho. Você sabe como é ficar de molho, né? Às vezes lá em casa eu faço hora com a Vânia, né? A gente acorda cedo para ir trabalhar e ela toma banho primeiro do que eu. E aí eu brinco com ela dizendo que há 2 tipos de banho, o banho da semana e o banho do final de semana. Eu digo, filha, você vai tomar banho? Vou. Mas filha, banho de semana.
Porque se ela for tomar o banho de final de semana, eu vou me atrasar no trabalho. Porque ela vai tomar um big banho, meu irmão. Vânia, outro dia eu perguntei, filho, o que você faz tanto quando está tomando banho? Meu filho, eu estou tomando banho, mas me explica assim, como é que é. Porque não sei como é que os homens funcionam, os outros irmãos meus aqui. Mas o banho de homem é um sabonete, shampoo, bufo, é coisa rápida. Eu até brinco lá em casa. A Vânia, meu filho, tomar banho. Não, minha filha, eu vou tomar banho de homem, bem rápido, né? Menina, ela demora e não sei o que, e é água, e depois para, e demora, depois é água, e depois para. É cabelo, é creme, é não sei o que. Coisa de mulher. Amar é saber esperar que a mulher termine o seu banho de mulher. É banho de mulher. Não é banho da minha esposa, é banho de mulher, porque todas as mulheres, salvo raras exceções, nesse ponto são todas muito parecidas. Maridos, é isso mesmo? Levantem discretamente a mão, ela não está vendo, é isso mesmo? É exatamente isso. É a mulher que prepara o feijão tropeiro e ele está salgado demais. E ela fez com o maior carinho do mundo, né? Porque ela sabe que você gosta do feijão tropeiro. Aí ela diz, ei bem, tá bom? Tá salgado que é uma beleza. Não, tá ótimo. Não, tá bom. Eu achei um pouquinho salgado. Ela diz, não, tá um pouquinho mais... Minha filha, o suco já está pronto? O suco quer poder atenuar já o, né? Amar é aguentar o sal, às vezes, além no feijão tropeiro. Isto é amor. Não é jogar de novo, pá, eu não aguento mais feijão tropeiro salgado. Você devia aprender com a minha mãe. A minha mãe sim sabia fazer um feijão bom. Mas o que você faz, minha filha, pelo amor de Deus, eu aguento, mas agora não aguento mais. Alô, mamãe, eu posso comer um feijãozinho aí? A mãe fica apavorada. Diga, meu filho, o que é que houve, né? A mãe já fica assim, assustada. Não, amor, mamãe, eu estou com saudade do seu feijão. Aí a mãe também, venha, meu filho. Você sabe que a minha casa é a sua casa. Amar é passar por cima do feijão tropeiro. Você que é casado, partilha rapidamente aí. Existe na sua vida muitos feijões tropeiros? Conversa de 2 em 2. Tem muito feijão tropeiros aí entre vocês? Vai lá. E talvez você pergunte, eita, que é feijão tropeiro, hein? Tem muito feijão tropeirinho aí, né, negrada? Só todo mundo já conversando, então tem muito feijão aí. Talvez você pergunte, Carmadelo, qual é a diferença de uma pessoa que casa na igreja, de uma pessoa que não se casa na igreja, que apenas se junta? A diferença fundamental é porque a pessoa que casa fora da igreja, ela responde apenas a uma inclinação natural de se unir a alguém, mas não conseguirá responder de maneira sobrenatural àquele chamado de união que Deus fez a eles, que o sacramento propiciona. Uma pessoa que apenas junta, ela não tem a graça que o sacramento oferece. E qual é a graça que o sacramento oferece? A graça de sustentar o matrimônio, de fortalecer o matrimônio, a graça de santificação do matrimônio. Por exemplo, a Eucaristia é um sacramento. Eu preciso vir à missa para receber o Senhor na Eucaristia. Mas o sacramento do matrimônio, eu recebi de maneira oficial no dia que eu me casei, na igreja. Eu posso todos os dias invocar a graça do meu sacramento para os momentos difíceis que eu passo no meu matrimônio. Exemplo, é a mulher que reza e diz assim, Senhor, que a força do teu sacramento, porque é um sacramento que Deus me deu, é dele, né? Que a força do teu sacramento me dê paciência, Senhor, para que eu possa acolher o meu esposo quando ele chegar hoje à noite em casa. Senhor, que a graça do sacramento que você me concedeu, me dê a graça da fidelidade, Senhor, para que eu não traia minha mulher. Você pode todos os dias fazer esta oração, invocando esta graça, porque o sacramento, aí diz a igreja, né? No nosso caso, nós que somos batizados, aquela união que é natural foi elevada a sacramento. Por isso nós não precisamos contar apenas com as nossas forças para manter um matrimônio.
Nós não conseguiremos apenas de maneira humana e natural manter o casamento segundo Deus quer, porque é maior do que nós. Nós não conseguiremos apenas com nossa força de vontade viver tudo aquilo que o sacramento nos chama a viver. Precisamos da força sobrenatural de Deus para conseguir viver aquilo que Deus nos chama a viver. Só que muitos de nós não sabemos disso. Aí queremos levar o casamento na marra. Nos momentos de dificuldade que a gente passa dentro do casamento, a gente quer resolver na marra. A gente não reza, a gente não pede a força do sacramento, a gente não busca a intercessão dos irmãos. A gente quer levar só com a nossa própria força de vontade. Chega um ponto que você está cansado e joga tudo para o alto. Você cansa, é natural. Então o sacramento nos proporciona o que a gente chama, o que a igreja chama de graça de estado. O estado matrimonial é sustentado por uma graça do Deus que me chamou a viver aquele estado. Diz assim, a graça sacramental nos dá o direito ao auxílio da graça de estado, todas as vezes que dele se necessite para cumprir e viver as obrigações daquele estado que Deus chamou. Então todas as vezes que eu necessito da força de Deus, da força sobrenatural de Deus, para viver aquela relação, aquela dificuldade, aquele desafio no meu matrimônio, eu devo invocar a força do meu sacramento de matrimônio, que eu, com minha esposa, acolhemos durante o nosso matrimônio. As pessoas que vivem juntas, que não são casadas, outro dia eu encontrei um casal que viviam até razoavelmente bem, mas não eram casados na igreja. Eu digo, por que vocês não casam? Não, a gente já vive tão bem assim. Não, mas tudo bem, houve um erro no começo, mas agora vocês já sabem o que um significa para o outro. Oficializem, porque diante de Deus vocês continuam juntos. Você tem que oficializar isso. Você não é batizado? Sou, então você tem que oficializar isso diante da igreja, para que ele seja um sacramento. Ah, mas a gente vive tão bem assim apenas junto. Pois então, já que vive tão bem, viverão melhor com o sacramento. O sacramento vai dar reforço. Então a gente às vezes encontra pessoas assim, que vivem juntas muito bem, tranquilas, e a igreja fala que a pessoa que vive junto, ela não recebe a graça do sacramento, claro. Ela não tem aquela força sobrenatural. Queridos, não dá para você levar o casamento apenas com a força de vontade. Tem que ter a força da graça, senão você não consegue. Exatamente porque é um chamado sublime, é um chamado bonito, é um chamado belo, e é um chamado que vai além das nossas forças, porque é um chamado de amar sempre, e nós, naturalmente falando, não amamos sempre. A gente, naturalmente falando, não ama sempre. A gente quer mais ser amado do que amar. A gente quer mais ser compreendido do que compreender. A gente quer mais receber do que dar. Nós somos assim. Se não vier a graça de Deus para mudar isso, a gente só quer receber. A gente não quer dar nunca. A gente só quer ter razão, o outro nunca tem. A gente quer ganhar discussão, o outro que tem que perder. A gente não quer sofrer, não quer ter dificuldade. Nós somos assim. Amar sempre. Quem de nós ama sempre, se não for pela graça? Podemos amar bem uma manhã, mas às vezes, meu dia, a gente tem uma crise de egoísmo, não quer mais amar ninguém, só quer amar a si. É assim que nós somos. Eu sou assim, tu és assim, ele é assim, nós somos assim, vós sois assim, eles são assim. Isso é por causa do pecado. Então como é que eu quero levar um matrimônio só com minha... Eu não vou falar sobre isso agora que vai ter um intervalo, mas tem gente que pensa que apenas a atração mantém um casamento. Olha, Carmadela, eu casei com o homem mais lindo do meu colégio. Acredito. Não sustenta. Ah, mas ela é uma menina belíssima. Não sustenta. Olha, ela é tudo que eu esperei de uma mulher. Mulher assim, fisicamente falando. Não sustenta. Quem é casado sabe. Isso não sustenta o casamento. Isso é importante no primeiro momento como atração. A gente precisa ter esse momento de atração. A pessoa tem que mexer com a gente. Eu tenho que gostar da pessoa. O sorriso dela me encanta. Eu gosto da maneira como ela fala. Eu gosto dela. Me sinto atraído fisicamente por ela. Isso é legítimo dentro de um rapaz solteiro que pretende casar. É legítimo, não quer dizer que eu vá fazer nada. Mas eu posso dizer que me sinto atraído pela pessoa como homem. Tudo bem até aí. Mas isso é apenas um ponto de partida, não é ponto de chegada. Quem casa só por isso vai quebrar a cara. Porque a beleza, por melhor que ela seja, depois de um mês você se acostuma com ela. Pode ser lindo, você se acostuma.
Você se acostuma um com o outro. Se não tiver uma beleza interior que sustente, meu irmão, a coisa não vai para frente. Tá bom? Então nós vamos falar mais tarde sobre esse assunto, tá? Qual a pessoa que está ao teu lado? O que é que ficou mais forte dessa primeira colocação? Assim, o que é que marcou você, que foi a frase que você achou assim, mais importante? Partilha de 2 em 2.